Olá, 701. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Professora Gabriela aqui de Ciências para a nossa videoaula. É muito importante que vocês estejam com o livro aberto de ciências e que depois passem o resumo para o caderno. Vamos começar? Abram um livro de ciências no capítulo 2, começando com a página 31, e aí vocês vão me acompanhando conforme eu vou explicando. Tudo bem? Começando com conceitos de ecologia. Vocês vão reconhecer esse conteúdo porque, devido à BNCC, muitos conteúdos que eram do sexto ano foram para o sétimo. Mas ainda assim é importante a gente relembrar, porque a gente vai precisar aprofundar e também será importante para que a gente compreenda os novos conteúdos que a gente vai estudar depois. Então vamos lá. Ecologia é a ciência que estuda os seres vivos, as relações que eles estabelecem com o ambiente, ou seja, como aquele animal, aquela planta, aquele fungo, aquela bactéria interage com o ambiente, como que a quantidade de água, a luminosidade, o solo afeta o modo de vida dele. E assim a gente tem o estudo dos ecossistemas. Os ecossistemas são constituídos, ou seja, é a interação dos seres vivos, que a gente classifica como fatores bióticos, e os fatores abióticos são recursos como a água, ar, luminosidade, o solo. Ecossistemas podem ser tanto terrestres como aquáticos, marinhos, de água doce, como vocês podem ver nas fotos. Continuando, lembrando que biosfera é o conjunto de todos esses ecossistemas da Terra. Tudo bem? Então, para estudar, é importante a gente estabelecer níveis de organização. Por exemplo, um conjunto de seres vivos da mesma espécie forma uma população, e um conjunto de populações diferentes interagindo tem uma comunidade. Por exemplo, um conjunto de formigas forma uma população. Aí eu tenho a população de formigas interagindo com a população de plantas, com a população de aves, de roedores, e aí a gente tem uma comunidade, essa interação de populações. Aqui no caso do nosso ecossistema marinho, eu tenho uma população de peixes, uma população de corais, uma população de algas microscópicas que a gente não pode ver, e estão todos interagindo entre si, um se alimentando do outro, um servindo de abrigo para o outro. Tudo bem? Habitat é onde o ser vivo vive, e nicho ecológico é tudo que ele faz ou como ele vive. Por exemplo, a formiga, o habitat dela é o formigueiro, mas tudo que ela faz, ou seja, as operárias saem para procurar alimento, elas se dividem em sociedade, são de ambientes terrestres, tudo que ela faz, como ela vive, entra no nicho ecológico dela. Continuando, a gente tem um estudo de cadeias alimentares, que é muito fácil, mas só para relembrar, para a gente não ficar enferrujado, tudo bem? As relações de alimentação entre os seres vivos formam as cadeias alimentares, ou seja, um se alimentando do outro, começando sempre pelos produtores, que são aqueles que produzem o próprio alimento deles por meio da fotossíntese. Então, vão entrar aí nos produtores as plantas, algas e algumas bactérias. Consumidores, eles vão se alimentar de outros seres vivos, e os decompositores, eles são aqueles que a gente fala que se alimentam de matéria de organismos mortos. Na verdade, eles fazem a decomposição da matéria orgânica. Tudo bem? E aí entram como decompositores fungos e bactérias. E a teia alimentar é o conjunto de cadeias alimentares interligadas, até porque na natureza vários seres vivos de diferentes espécies interagem entre si. Vamos para as relações ecológicas. A gente tem as harmônicas, quando nenhum deles sai prejudicado. Às vezes um se dá bem e para o outro tanto faz. Como, por exemplo, o mutualismo. O exemplo do mutualismo é o líquen. O que é líquen? Isso aí, a associação de fungos e algas. Mutualismo são seres vivos que dependem tanto um do outro para sobreviver, que se eles se separarem, eles morrem. Um exemplo é o líquen, as algas e os fungos. E aqui da foto que eu coloquei mutualismo, um protozoário que vive dentro do cupim. A gente tem a protocooperação, que é quando os dois, um beneficia o outro, mas eles não se prejudicam entre si. Tudo bem? Por exemplo, o pássaro retirando, obtém alimento lá nos dentes do crocodilo, e o crocodilo acaba se beneficiando
por causa que o pássaro acaba removendo os excessos de alimento que fica acumulado entre os dentes. Tudo bem? São exemplos de protocooperação. Os dois são beneficiados e podem viver separados. Tem a sociedade, que é quando os seres vivos dividem as tarefas, e a colônia, que eles estão unidos de tal forma que aí eles já não conseguem viver separados. É como se eles estivessem fisicamente unidos. Como, por exemplo, uma colônia de corais. Eles estão fisicamente unidos. Dividem tarefas, dividem. É muito parecido a colônia com a sociedade. A diferença é que eles são fisicamente unidos, como os corais. Inquilinismo é quando um ser vivo usa outro como alimento, como abrigo, como, por exemplo, uma orquídea que cresce no galho de uma árvore. Ela usa aquela árvore como abrigo. Por isso que vem do nome inquilinismo, vem de inquilino. E o comensalismo é quando um ser vivo se beneficia e o outro tanto faz. O outro não é prejudicado nem beneficiado. Como a rêmora que vive aderida à pele do tubarão. Ela se aproveita dos restos de alimento do tubarão e acaba sendo beneficiada. Para o tubarão, tanto faz ela estar ali ou não. E para fechar, a gente tem as relações desarmônicas. São aquelas que uma das espécies ela é favorecida em prejuízo da outra, como, por exemplo, o parasitismo, uma pulga no cachorro. O predatismo, quando um ser vivo se alimenta do outro. Eu coloquei aqui as fotos para ilustrar. Vão acompanhando o livro, que o livro de vocês também está muito rico em imagens. O canibalismo parece com a predação ou predatismo. A diferença é que é um ser vivo da própria espécie se alimentando de outro. Por exemplo, a viúva negra, depois do acasalamento, ela se alimenta do macho. E a gente tem a competição, que são quando espécies elas podem competir, seja por alimento, por território, podem ser de espécies iguais, também podem ser espécies diferentes. E assim termina a aula de hoje. Bons estudos!